Salve nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians jogou ontem, né, contra o Bahia, foi aquela lástima que, sem comentários, o Luxemburgo, ele insiste no Juliano, né, como volante. Ele já não jogava como meia, como volante agora. Ele vinha até 2 jogos antes, até jogou bem com a garotada, né, nos outros jogos, mas ontem não conseguiu desempenhar nada, foi morto em campo. A lateral esquerda também, o Fábio Santos, pelo amor de Deus, cara, é o único lateral que a gente tem que não sabe cruzar. Assim, fica complicado, porque ele armou o time para ter alas, para os alas poderem atuar. Só que ele não sobe e não cruza, e quando ele sobe ele não volta, ele não consegue ter a força de voltar. E na marcação também já não. O cara caindo sozinho. Tipo, o futebol dele, sinceramente, eu acho que já tá na hora dele ou sair do Corinthians ou se aposentar, porque não dá. E, sabe, ele não ter colocado o Bidu também no lugar dele. Não, tem coisas que não dá para aceitar. O próprio Matias Rojas, o próprio Matias Rojas disse a ele, todo mundo disse, a imprensa já estava noticiando que o cara joga pela direita, porque aí ele corta e chuta. Não, ele simplesmente colocou na esquerda, muito inteligente. Muito inteligente. Ele simplesmente matou o jogador, né? Realmente, matou de tudo que foi jeito. Porque, querendo ou não, ele acabou ainda se contundindo, né? Ele teve um trauma e, querendo ou não, uma torção no tornozelo. E agora ele tá fazendo exames, né? Hoje mesmo, para ver a gravidade. Só que o Corinthians não informou nada até agora. Então, a situação do Corinthians não está fácil. A única coisa boa é que o Roger Guedes está voltando, né? O Renato Augusto também, ele acabou saindo mancando do jogo, né? Mas assim, ele não preocupa tanto. Quem preocupa mais realmente é o Matias Rojas, que teve que ser substituído, né? E aí vamos torcer aí para que não tenha dado nada, né? Porque a gente vai ter o jogo agora terça-feira contra o São Paulo. Pelo menos o Roger Guedes a gente sabe que vai ter gol. Mas assim, o time inteiro não jogou bem e teve uma participação enorme do seu Luxemburgo, porque ele escalou errado o time, escalou novamente errado. E assim, se jogar contra o São Paulo com o Juliano no meio, meu pai do céu, o cara não marca, o cara não faz nada, a gente pode se complicar. Então, assim, para o jogo do São Paulo, o Juliano não tem que jogar e o Fábio Santos também não. Não tem como deixar esse cara lá. Pelo amor de Deus, já foi tarde. Mas, tirando o foco do Campeonato Brasileiro, né? Terça-feira a Copa do Brasil, esperamos que o Corinthians consiga mudar como ele muda, né? Totalmente de um campeonato para outro. Parece que o outro ele joga com mais raça ou algo do tipo. Mas enfim, vamos falar de jogadores que foram vendidos do Corinthians, né? O próprio Robert Renan, ele atua no Zenit e tal, e jornais lá franceses falaram que o Zenit recebeu uma proposta do Mônaco de 133 milhões de reais. O Corinthians tem 11% sobre o atleta ainda, né? E nisso fatura 14 milhões de reais. Então, assim, se isso realmente for concretizado, o Corinthians vai ganhar já uma grana boa, né? 14 milhões de reais. Outro jogador que saiu do Corinthians, o Corinthians ainda tinha também uma porcentagem, era o Gabriel Pereira, que ele foi vendido por New York City, né, na época. Só que agora ele está sendo anunciado no Catar, pelo Al Rayyan. Então, o Corinthians tinha 20% e faturou praticamente 5 milhões de reais. Então, assim, a gente tem os 14 do Robert Renan, mais 5 do Gabriel Pereira. E outro jogador que não atua mais no Corinthians, né? E que também o Corinthians não tem porcentagem sobre o atleta,
é o próprio Malcolm, que foi vendido aí bem anos atrás, né? E para o Zenit, é sempre o Zenit, né? Coisa incrível. E simplesmente o Jorge Jesus do Al Hilal, né? Clube árabe lá, pediu o atleta e aí eles contrataram por 60 milhões de euros. E o Corinthians, como eu falei, como eu mencionei, não tem nenhuma porcentagem, porém ele é o clube formador. Então, sendo o clube formador, a FIFA dá 2,5%, que dá em torno de 8 milhões. E aí, tipo assim, você pega, somando tudo, todas essas vendas, junto com as vendas que fizemos dos atletas daqui do Corinthians, passa dos 90 milhões de reais. Bom, o Corinthians quer contratar. Dinheiro em caixa tem. Então, só não contrata se simplesmente não quiser. Porque vir falar que não tem dinheiro em caixa, precisa pagar a dívida, precisa pagar a dívida, mas precisa também arrumar esse time, porque esse time tá ridículo em campo. Em algumas posições aí, ó, a lateral esquerda, a gente precisa arrumar um lateral esquerdo. Não tem jeito, porque o Bidu, ele até ataca, mas ele não sabe se defender, então ele não é ainda uma unanimidade ali lá na lateral. Ele até nos enganou em uns 3 jogos mais ou menos, jogando bem na defesa, até contra o Atlético Mineiro mesmo ele jogou bem. Só que assim, ele toma muita bola nas costas. Às vezes ele parece que, sei lá, eu não sei o que acontece com ele, ele desliga. E aí é onde os caras aproveitam essa falha dele. De volante, e eu vi até hoje que o Corinthians está tentando a permanência do Maicon. Pelo amor de Deus, cara, você tá ficando louco. Tudo bem, a gente tem o Moscardo, que é um baita de um jogador, né? 17 anos e tal, ele é muito novo. O Corinthians precisa realmente colocar um outro volante, porque quando não tiver o Moscardo, vai ter que ter outro, não tem jeito. E é assim também, o Moscardo, ele vem ultimamente, ele querendo pegou a titularidade, mas há poucos jogos. Mas assim, pelo que a gente vê por cima, ele é um baita de um jogador mesmo. Ele assumiu ali e ele não é qualquer jogador, dá pra ver isso nele, né? Ele assim, é brigador, é lutador, ele realmente entra com sangue nos olhos quando entra dentro de campo, né? Diferente de alguns do Corinthians. Então é assim, a gente precisa urgentemente de um volante e de um lateral esquerdo. Zagueiro eu acho que a gente tá até bem, tudo bem, mesmo que até o Bruno Mendes sair, eu acho que o Corinthians só não pode sair o Murilo, né? Porque se sair o Murilo, aí lascou, porque a gente vai ter que pegar outro zagueiro ali, porque o Caetano, ele joga bem, só que assim, até ele pegar ritmo e tal, vai ser meio complicado. Fora também o Gil, né, que a gente não sabe se vai continuar com ele ou não. Ultimamente ele vem até jogando bem, o Gil. Os últimos 3 jogos ele jogou muito bem, não teve nenhum problema em relação a isso, né? E tanto que ele estava sendo muito questionado, mas em alguns jogos, né? Mas assim, ele deu a volta por cima e conseguiu se sobressair até em alguns jogos, nos últimos jogos. Mas assim, é basicamente isso. Então é assim, temos dinheiro em caixa. Se não contratar, é porque não quer, né? Esperamos aí que o Matias Rojas esteja apto para o jogo, né? Na terça-feira. Ele, Renato Augusto e Roger Guedes. O Roger Guedes vai estar, né? Só os dois que eu mencionei que ainda precisa ver. Mas o Renato Augusto não teve lesão, não teve nada, né? É mais um incômodo. Mas enfim, são essas as notícias. Desejo uma boa semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!